Olá, meus amigos, muito bom dia. Que o Espírito do Deus Altíssimo venha sobre a sua mente, o seu intelecto, venha encher a sua consciência de luz para que você possa enxergar, para que você possa ver, possa entender a sua vontade para a sua vida. É isso que Deus quer. Deus quer que você entenda a sua palavra, para que uma vez você seguindo essa palavra, a palavra de Deus, então você venha colher os bons frutos da obediência a essa palavra. Porque Deus é Pai. Deus é Pai. Na figura divina não existe a mãe. Não. Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A palavra viva do Pai e do Filho. Então, quando Deus fala, é para que a palavra dele, uma vez sendo observada, obedecida, seguida, então a pessoa venha colher os frutos dessa obediência. Isso se chama fé. A fé é a certeza de que Deus fará aquilo que prometeu que faria. Só isso. É isso que se chama fé. Fé é certeza. Quando a pessoa vive na fé, ela vive na certeza. E se ela tem uma fé inteligente, ela vive na certeza inteligente. Certeza inteligente é que Deus fará aquilo que está escrito, que está prometido. Conforme ele mesmo disse, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Então é assim, quando a pessoa tem acesso à palavra de Deus, ela tem acesso à vontade de Deus para a sua vida. Quando ela pensa os pensamentos de Deus, na palavra dele, nós temos os pensamentos dele. Quando ela pensa de acordo com a palavra de Deus, então ela vive na justiça. Ela vive na justiça. E essa justiça vai trazer os seus benefícios, porque quem obedece à lei, eu digo não só a lei de Deus, os mandamentos, Jesus mesmo disse, eu não vim para quebrar a lei, eu vim para cumprir a lei. Jesus era o cumprimento da lei. Então, quer a lei de Deus, quer a lei dos homens, embora que a lei dos homens, normalmente 90% é injusta, é para oprimir as pessoas, ainda assim, nós somos obrigados a obedecer. E quem fez as leis, ou os responsáveis pelas leis, ou os executores das leis humanas, vão colher os frutos da sua injustiça. Mas tratando-se da lei de Deus, da palavra de Deus, se você obedece à palavra de Deus, você tem direitos e privilégios. Assim como quando você obedece à lei dos homens, ainda que sejam injustas, ainda assim você tem o privilégio de andar de cabeça erguida, não é verdade? Por exemplo, apenas a título de exemplo, você contraiu uma dívida e você, porque é uma pessoa íntegra, você é uma pessoa de caráter, você obviamente não vai querer ficar em dívida com ninguém. Então, você fica preocupada, você fica preocupado, você fica ansioso, você quer resolver aquele problema, porque você é uma pessoa direita, você é uma pessoa do bem, então você quer cumprir
a sua parte, você quer pagar a sua dívida para ficar livre daquela consciência má de estar em dívida com alguém. Não é assim? Bem, com Deus é a mesma coisa. Quando você cumpre a palavra dele, quando você obedece, quando você mantém a sua consciência limpa das injustiças que são os pecados, então você se torna um beneficiário da lei, porque a palavra de Deus não traz só obrigações, mas traz bênçãos. Deus nos dá a palavra dele para que nós venhamos obedecê-la. E uma vez obedecendo a palavra dele, obviamente, nós vamos ter direitos e privilégios. Olha só o que diz o texto sagrado. O próprio Deus fala isso. Presta atenção. Ele diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. A mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar. Nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Olha que bacana! Deus fala: a minha mão não está encolhida para que não possa salvá-lo. Nem muito menos o meu ouvido surdo para que não possa ouvir as suas orações, os seus pedidos, seus clamores. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Quer dizer, o pecado, as injustiças, fazem separação do ser humano de Deus, que é a justiça. Como que uma pessoa que vive no pecado, na injustiça, pode ter comunhão com a justiça? Não pode. Por acaso pode a luz combinar com as trevas? Não. Então, Deus fala assim: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de Deus de vós, para que não vos ouça. Então aí a pessoa diz assim: puxa, mas, ô bispo, todos nós erramos, todos nós falhamos. Quem é que não peca? Aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a lançar a pedra. Poxa, Jesus perdoou a mulher que fora pega em flagrante adultério. Ele perdoou, ele perdoa. Ele perdoa, sempre perdoa. Sempre ele vai perdoar. Mas o perdão de Deus exige fé. O perdão de Deus exige fé exercida, a fé sacrificial, a fé que você obedece, que nós obedecemos. Muito bem, eu cometi um determinado pecado. Então o rosto de Deus está longe de mim, os seus ouvidos estão longe de mim. Então, eu sei que eu cometi o pecado, porque quem vive no pecado, ou quem está no pecado, ou quem comete o pecado, sabe que está cometendo o pecado, que cometeu o pecado, sabe que cometeu uma injustiça, sabe o que é injusto, sabe o que é certo, mas fez o que era errado. Sabe, bom, eu cometi o pecado, não sei, vamos dizer assim, eu cometi um determinado pecado. Logo a minha consciência lateja, dizendo: olha, você fez isso errado, você sabe disso. O Espírito Santo convence a gente do pecado. Então, o que eu faço? A minha consciência está doendo, está latejando. Enquanto eu não confessar o meu pecado, a minha consciência vai continuar latejando, acusando esse pecado. Então, quando eu uso a fé nas promessas de Deus, na palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz assim: se confessares os vossos pecados,
Ele é fiel, justo, para vos perdoar. Então, nós, uma vez conscientes do nosso pecado, dobramos os nossos joelhos, curvamos a nossa cabeça. Ó, meu Deus, eu pequei contra ti, eu pequei contra o fulano, contra a fulana. Sabe, eu tinha uma mágoa do fulano, da fulana. Olha, meu Senhor, eu fiquei irado, eu fiquei aborrecido, e eu falei o que não deveria ter falado, eu fiz o que eu não deveria ter feito, e eu peço que o Senhor tenha misericórdia de mim, me perdoe. E inclusive, eu perdoo essa pessoa que me fez mal. Eu oro até para que ela venha também ser perdoada, venha também ser abençoada. Eu oro para que ela venha ser feliz. Mas eu peço que o Senhor me perdoe. Perdoa os meus pecados, Senhor, como eu perdoo as pessoas que me ofenderam. Eu estou exercendo a fé na palavra de Jesus. Porque se perdoardes os vossos ofensores, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Porém, se não vos perdoar os vossos ofensores, tampouco vosso Pai vos perdoará. Então, quando eu perdoo a pessoa que me fez mal, e até oro por ela, eu oro para que qualquer ressentimento, por menor que seja, saia de dentro de mim em relação a ela, então, o que acontece? Eu também tenho certeza que eu fui perdoado. É assim que funciona. Então, se a gente vive nessa prática diária, é óbvio que essa fé que nós falamos de perdoar para sermos perdoados, essa atitude de fé agrada a Deus. E como não só agrada a Deus, mas nós somos beneficiados também por ela. Por quê? Porque a nossa consciência então fica limpa, para de latejar, e nós nos tornamos alegres, felizes, e andamos numa consciência muito limpa, leve e agradável a Deus. Então, amiga e amigo, a mão do Senhor não está encolhida para você, nem o seu ouvido surdo para você. Basta você falar com Deus e pedir: oh meu Deus, me perdoa isso que eu fiz. Eu não sei, cada um sabe de si. Mas cada um tem que chegar diante de Deus. Cada um tem que fazer a sua própria confissão. Porque não adianta eu chegar e falar: ó Deus, perdoa essa pessoa, porque ela perdoa a outra pessoa. Eu não sei se você perdoou, como é que eu vou orar para você dessa forma? Então, é uma coisa muito individual, pessoal, e você tem que se libertar, nesse caso, dessa maldição chamada mágoa, rancor, ressentimento. Olha, eu estou rindo aqui porque Deus, ele fala sobre a ira dele, né? Ele fala da ira. Ele fala que ele ficou irado com o povo dele. Nós vamos ver isso provavelmente amanhã. Mas, por um momento só, a ira dele prevaleceu. Mas depois ele perdoou. Então Deus entende a nossa ira naquele momento de discussão, naquele momento acalorado. Ele entende a gente, ele sabe que nós somos seres humanos, somos barro, e sabe das nossas deficiências, fraquezas. Mas ele dá o escape, ele dá a fé. Ele te dá a fé na palavra dele. Por isso que é importante que você entenda a palavra dele, que você conheça a palavra dele, que você conheça os pensamentos dele, para que você possa viver de acordo com o pensamento dele. É isso. Você sabe, é como casamento. Por que o seu casamento, por exemplo, você que tem um casamento desfeito, divorciou 1, 2, 3 vezes, tentou outros casamentos e não conseguiu ainda ser feliz? Porque não houve comunicação entre você e o seu parceiro ou sua parceira. Não houve
aquela comunhão. Ele puxa para um lado, ele puxava para um lado, você puxava para o outro. Então não havia como combinar vocês dois, porque a palavra de uma não combinava com a palavra do outro, o pensamento de um não combinava com o pensamento do outro. Aí houve separação, divórcio. E os filhos vão pagar o pato, naturalmente. Então, você que vê isso na sua vida prática, por exemplo, então você verifica como é desastroso, como é cruel você estar desentoado do seu amor, né, da pessoa que você deu a sua vida, não é? Você fica machucado, machucada. E aí você tem vontade mesmo de agredir, você tem vontade mesmo de se defender com unhas e dentes, etc, etc, etc. Bem, você, minha amiga, meu amigo, entenda que esse relacionamento conturbado entre você e o seu marido, ou o seu marido e você, no fundo, é um tipo de relacionamento entre o ser humano e Deus. Porque quando nós desobedecemos a palavra de Deus, quando nós vamos contra a palavra dele, então nós estamos em litígio com Deus. E aí não dá. É o que Deus falou. É o que Deus falou. Ele disse, olha, a minha mão não está encolhida para salvá-lo, nem surdo o meu ouvido para ouvi-lo. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem separação entre vós e Deus. Então, nós temos que remover esses pecados, nós temos que deixar esses pecados, essas iniquidades, para que tenhamos paz com Deus. A mesma coisa com o seu marido. Poxa, peraí, nós casamos, nós fizemos um juramento. Poxa, eu deixei tudo para ficar com você e você comigo. E agora você me agride, você me insulta, você quer me bater, enfim. Poxa, pera lá, não foi assim que nós começamos. Então, você começa a se irritar e chega ao ponto de acabar com o relacionamento. A mesma coisa com Deus. Você não concorda, se a gente não concorda com Deus, se nós não concordamos com Ele, se nós, não, eu só quero isso, mas eu não quero fazer a tua vontade, eu quero fazer a minha. Eu quero seguir os meus desejos, eu estou perseguindo os meus sonhos, eu não quero o Senhor comigo, eu não quero fazer a tua vontade, eu quero fazer a minha. Que casamento há entre essa pessoa e Deus? Que combinação há entre essa pessoa e Deus? Não há. Então, é por isso que a pessoa se sente assim, olha, ela se sente culpada, sempre ela vai se sentir culpada, porque a consciência dela vai doer, vai latejar, enquanto ela não deixar aquele pecado, enquanto ela não se arrepender. É por isso que a primeira coisa que Jesus fez, quando começou a pregar, foi justamente isso, arrependei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. E arrependimento envolve você odiar o pecado, largar o pecado, deixar o pecado, virar as costas para o pecado e não cometê-los outra vez. Entendeu o que eu estou falando? Então, minha amiga, meu amigo, que o Espírito Santo venha iluminar o seu entendimento, que o Espírito Santo venha abrir o seu entendimento, para que você possa entender essas coisas e possa colocá-las em prática, para que você seja feliz na terra, porque essa é a vontade do Pai, do nosso Pai. O Pai quer que nós sejamos felizes na terra. Qualquer pai quer que o seu filho, sua filha seja feliz. Ora, imagine o verdadeiro Pai, o eterno Pai. Ele quer o melhor para nós. Porém, nós temos que ouvir e obedecer. Ele mesmo disse, se me ouvirdes e obedecerdes a minha voz,
comereis o melhor desta terra. Ah, que maravilha! Não é legal? Quer dizer, você quer comer o melhor dessa terra? Então você tem que obedecer a palavra de Deus, seguir a palavra dele. E a palavra de Deus, eu não estou aqui dando a minha palavra, eu estou falando, não é o meu pensamento pessoal, não, isso aí está escrito, só isso. Eu estou apenas repetindo a palavra de Deus. Então é a palavra dele. E isso acontece na minha vida. Eu posso falar isso para você porque tem acontecido na minha vida. Minha amiga, meu amigo, que Deus, na sua misericórdia infinita, gloriosa, grandiosa, venha sobre a sua mente, o seu intelecto e arranque o espírito que tem bloqueado a sua visão e venha fazer de você uma nova criatura, uma pessoa feliz, para que ele seja glorificado na sua vida, para que ele, Jesus, seja santificado através da sua vida, para que ele tenha em você a glória dele neste mundo. Você seja a glória dele neste mundo. Isso que significa ser testemunha da ressurreição do Senhor Jesus, que acontece quando a pessoa recebe o Espírito Santo. Deus abençoe e até amanhã. Deus abençoe.